Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma consultoria gratuita, onde a gente vai atender pessoas que entrarem aqui, papais, mamães, vovós, vovôs, profissionais da infância, que se relacionam com a infância e que querem um atendimento aqui ao vivo gratuito, os corajosos, né? Que querem ser atendidos. Qual que é a ideia, gente? Toda terça às 10 da manhã nós fazemos essas consultorias ao vivo, onde onde eu entro aqui e fico à disposição de vocês. Quem quiser ser atendido, escreve "eu quero" aqui nos comentários. E aí eu vou chamar para entrar ao vivo comigo, tá bom? Esse quadro a gente criou na época da Jornada da Mãe Desperta e foi assim um sucesso total. Não, e o que é o sucesso total que eu reconheço como sucesso, né? Os feedbacks das pessoas que participaram, que foram atendidas e das pessoas que assistiram e pegaram carona nos atendimentos. Então, foram tantos feedbacks assim, tão fortes, tão impactantes, sabe? Que eu decidi manter esse quadro da consultoria ao vivo, que pra mim é uma forma de eu me aproximar, né? Tá mais próxima realmente de vocês e do dia a dia de vocês, sair da teoria, da neurociência teórica, né? E ver realmente os desafios da prática. Eu faço isso todos os dias nos meus atendimentos, nas mentorias, etc. Mas é o fato de vocês poderem também ver isso na prática, né? Porque a grande maioria de vocês que me acompanham, mas que não participam das mentorias ainda, que não participaram dos cursos ainda, que não fizeram consultoria comigo ainda, etc., acaba ficando tudo muito na teoria. Então é uma oportunidade que vocês têm também de acompanhar essa teoria toda, como que é na prática, cara, e no desafio aqui de casa, o que eu faria com essa informação? Eu até estudo, até sei, mas, gente, na prática não dá, como é? O que eu faria aqui, o que eu faria assado? Então essa é a ideia, tá bom? Então vou até escrever aqui nos comentários e fixar. Quem quiser ser atendido agora, escreva "eu quero". E aí eu vou chamar para entrar ao vivo comigo aqui na câmera. Eu acho que esse é o maior desafio. Muita gente fala também depois no direct: eu queria muito ser atendida, mas eu não tive coragem de entrar ao vivo. Então tem que ter coragem, né? A gente vai se expor, vai mostrar nossa vulnerabilidade, mas é uma oportunidade, gente. É assim que a gente começa a se desenvolver, olhando para os nossos desafios, né? Vamos lá, escreva "eu quero". E como é que vocês estão? Enquanto vocês vão aí aquecendo, tomando coragem de entrar, como é que vocês estão? Da onde vocês estão falando? Me escrevam aqui de onde vocês estão falando. Eu vi gente de Cianorte entrando, eu vi gente de fora do Brasil entrando, que eu nem sei mais onde a Keila tá morando, Keila. Me escrevam aí de onde vocês estão falando, por favor. Escreva "eu quero" para entrar ao vivo, para ser atendido ao vivo. Você que está aí com frio na barriga, é pra você mesmo. Pode escrever que a gente entra. Ei, a Bárbara de Cianorte. Para ser... Ixi, fiz besteira aqui. Aí. Atendida. Foz do Iguaçu, que legal! Adoro Foz do Iguaçu. Eu ia direto pra ir dar um curso. Eu ia uma vez por mês, dar um curso de formação de desenvolvimento de lideranças. Era muito legal. O pôr do sol aí, né? Meu Deus, em Foz. Para ser atendida ao vivo. Vou fixar agora. Isso. Aí já fica mais claro para todo mundo. E aí, gente? Enquanto vocês vão aí tomando coragem, pensando, putz, eu até quero entrar, mas o que será que eu perguntaria? Como que eu traria? Vão se organizando aí. E eu vou contar pra vocês, vou aproveitar que tô aqui na live e vou contar pra vocês o que aconteceu hoje de manhã, que eu explodi com a Martina. Nossa, foi tão difícil, gente, eu fui tão grosseira, eu fui tão estúpida, eu fui tão violenta, assim, né, do jeito de tratar. E aí eu fui pra academia logo em seguida e eu, nossa, colocava naqueles aparelhos toda a minha raiva. Graças a Deus eu tinha um lugar pra extravasar, né, pra colocar pra fora, colocar essa energia que veio, porque tudo é bioquímico, tá, gente? Vem pro corpo mesmo, vem pros membros. Por isso que a criança bate, né? Porque quando vem a raiva, quando vem aquela sensação de sobrevivência, de você tá sendo ameaçada, alguma coisa que pra você é muito importante tá sendo ameaçado. E no caso, pra mim, era a minha autoridade. O nosso cérebro manda, né? A gente produz
todo hormônio de sobrevivência, então vem cortisol, vem adrenalina, vem tudo pra você lutar ou fugir. E no caso, quando a minha educação, né, que sou muito mais pendente pro autoritarismo, é lutar, não tem essa de fugir não, pra cima dela, dos meus filhos os mais fracos. E aí, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês entenderem, né? Porque depois, quando eu consegui colocar tudo isso pra fora, eu fui analisar, né? Porque assim, uma coisa bem importante a culpa vem, o arrependimento vem, porque faz parte do processo de aprendizagem, é maravilhoso. Mas a gente precisa entender essa culpa, esse arrependimento, pra entender que existe algo ali que precisa ser corrigido, precisa ser olhado pra não acontecer mais. Como que eu reconheço, como que eu reparo, como que eu reconcilio. É isso, e o erro serve pra gente aprender. Se eu errei, é porque tem algo que eu ainda posso fazer melhor. Né? Então, se a gente conseguir trazer essa leveza para a educação dos nossos filhos, eles nunca vão viver isso que a gente sente. Dessa culpa, desse peso, de meu Deus, eu não acredito que eu errei. E daí a gente fica desesperado por não errar, porque se a gente erra, a gente fica muito mal para não errar em nada na vida, não é só na educação dos nossos filhos, né? Bom, e aí eu fiquei... Até agora, claro que eu tô me sentindo mal. Eu tenho tudo isso na teoria, mas na prática eu ainda trabalho muito essa culpa, né? Essa sensação de que eu não posso errar. Bom, aí... O que aconteceu? Vou contar o contexto todo, tá? E daí os aprendizados. Eu tava aqui, vou contar a cena em si, o fato em si, e depois eu conto todos os aprendizados, que é muito maior do que o fato, tá, gente? O fato em si, quando acontece algo, ou a gente explode, ou a criança explode, ou aquela situação, ela é uma pontinha do iceberg, ela é só a gota d'água, tá? Tudo que aconteceu por trás, todo o contexto, existe todo um ambiente, situações que levam para aquilo. Tá? Na maioria das vezes, né? Então eu tava aqui tomando café da manhã, elas já tinham comido, já tinham tomado café da manhã e elas foram brincar ali no tapete. E aí elas estavam brincando de pescaria com o peixinho e esse brinquedo é da Aurora. A Aurora ganhou de Natal esse brinquedo, então é da Aurora. E a Martina falou, Aurora, vamos brincar com seu peixinho? A Aurora falou, vamos. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu. Só sei que a Aurora... daí eu fui ver meu celular. Comecei a ver meu celular, não sei o que, não sei o que. E aí eu só ouvi a Aurora gritando, não, Mar, dá, Mar. E a Mar, com 2 peixinhos, um em cada mão, escondendo atrás das costas e virando pra Aurora não pegar. E eu, daqui da mesa, que é do lado, mas ficava, Martina, olha pra mamãe. Martina, ela tá falando para. Martina, a gente não falou. O que é quando fala para, filha? Filha, presta atenção no que você tá fazendo, filha. E a Aurora gritando, para, Mar, não, Mar. Eu falava, Aurora, para de gritar, deixa a mãe conversar com a Martina. Martina, por favor. E a Aurora lá gritando, não, Mar. E a Martina fugindo com o peixinho. E eu, Martina, por favor, filha. A mãe já falou várias vezes sobre isso. Martina, ela tá falando para. Lembra da palavra para? Significa para, filha. Para é para. E eu fiquei falando. E a Martina lá, inserida em toda a situação. Bom, não vou analisar agora. Chega uma hora que vem aquela raiva, assim, com tudo falando, meu Deus, faz, sei lá, 30 segundos, né, porque parece uma hora, que eu tô aqui falando com essa menina, sendo respeitosa, sendo educada. Eu levantei com uma raiva, eu tirei, porque tem um degrau aqui, né, que vai pro espaço de brincar. Eu levantei, desci lá no espaço de brincar, peguei a Martina com força, assim, no chão. Peguei ela e falei, Martina, eu tô falando com você, para, sua irmã tá falando para, todo mundo tá falando para, faz um tempão, Martina. E ela ficou me olhando com aquele olho regalado, assim. E eu segurando ela forte, eu não tava machucando ela, mas eu tava segurando ela forte. Aí eu tirei ela do chão, coloquei no degrau de cima. Falei, você olha pra mim, presta atenção no que eu tô falando, é para. Eu não aguento mais ficar falando com você, para. Todo dia ela fala para e você não... Comecei. Discursar. Como é que fala? Sermão, né? Sermão. Aí ela começou a me olhar cada vez com cara de mais assustada. Aí eu peguei, sentei na cadeira, pus ela no meu colo. Você vai ficar aqui comigo agora? Ela falou, não quero, eu quero ficar sozinha. Eu falei, não, você vai ficar aqui. Aí ela começou a chorar, me solta, eu quero ficar sozinha. E eu, aquela raiva, pensando, eu tenho que soltar ela, porque é o corpo dela. Eu também preciso respeitar, e eu falava isso conscientemente, mas a minha raiva dizia, não solta ela. E o meu consciente falando, você solta ela. Você não tem o direito de ficar segurando ela só porque ela é mais fraca que você. Solta ela. E dentro de mim, não solta ela. Ela tem que sofrer. Gente, foi uma disputa interna. Assim, aí eu soltei ela e falei, ela falou, eu quero ir pro sofá. Aí eu soltei ela, foi pro sofá e começou a chorar no sofá. Foi isso, gente. Só que não acabou por aí. Não. Eu ainda tava com tanta raiva e eu tinha tão dentro de mim o meu inconsciente automático do sermão que eu tinha que dar mais sermão. Ela tinha que entender o que ela tinha feito.
E aí eu fui atrás dela no sofá. Ela começou, mamãe, eu fui atrás dela no sofá. Sentei do lado dela e falei, Mar, você viu o que você fez, Martina? Olha que absurdo, Martina. Olha o que você fez. O que você fez foi maldade. Gente, eu fiz ela acreditar que ela foi má. Que ela foi maldosa. Olha isso. Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu falei, Mara, a gente não pode, a gente tem que deixar o amor do nosso coração falar mais alto. Ai, um discurso lindo. Lindo e completamente inútil. Completamente fazendo a criança acreditar que ela tem maldade no coração dela, que ela é má e que ela precisa deixar a bondade falar mais alto. Porque... Gente, olha que discurso, mais pra fazer a criança se sentir mal do que pra ensinar alguma coisa. E aí Aí eu falei, filha... Aí eu fui falando e ela foi só me olhando e eu fui percebendo a besteira que eu tava falando. E aí falei, filha, desculpa. Aí ela me olhou assim, eu falei, desculpa, nada a ver com o que a mãe tá falando. Nossa, eu sinto muito por a mãe tá com tanta raiva e tá falando essas besteiras. Você não tem maldade no seu coração, filha. Você estava, por algum motivo ali, reagindo de uma forma que a Aurora estava se sentindo chateada e você não estava respeitando o limite dela. Mas tá tudo bem, você tá aprendendo. Eu peguei, abracei ela e aí ela começou a fazer piada, porque essa é a Martina, tá? Gente, a Martina é sanguínea, assim, ainda, né? O temperamento se define depois dos 7 anos. Mas, a princípio, ela é desse lugar de fazer piada, de tirar sarro, de fazer as pessoas se sentirem bem, de não levar pra uma profundidade, de ficar na superficialidade. E ok, é a personalidade dela. E a gente precisa ajudá-la a lidar com isso da melhor forma, melhor forma possível. O que disso tem de positivo que ela pode se desenvolver cada vez mais? E o que disso ela pode olhar com mais cuidado? Mas isso é com o tempo. Ela tem só 5 anos, gente. E o cérebro termina de se formar depois dos 26 anos. Tá? Ela tem pelo menos 21 anos a mais de formação cerebral. E eu tô querendo cobrar dela algo agora com 5 anos. Aí... ela me abraçou e ela começou a falar, e eu me sentindo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por que isso foi acontecer? Da onde que eu cheguei nesse lugar? Né? Da onde que eu cheguei nesse nível? E aí, ok, e aí falei, depois eu penso nisso, vamos pra escola, aí pedi desculpa de novo, abracei ela, e a gente começou a fazer brincadeiras, fomos pra escola fazendo brincadeira, ela toda simpática, mas na verdade é o jeito que ela tem de continuar lutando pela sua sobrevivência, de, será que minha mãe me ama mesmo, né? Minha mãe tem que ficar feliz pra demonstrar que me ama, minha mãe tem que gostar de mim, e assim vai. Fui pra escola, deixei eles na escola, fui pra academia. Aí eu vou pra academia com minha comadre, falei tudo, falei o que eu fiz, contei, coloquei pra fora, fiz os aparelhos, coloquei força. Ai, foi assim, parece que eliminou tudo, né? Voltei pra casa, tomei um banho, compartilhei aqui com vocês nos stories que eu tava com a situação que depois eu contava e tal. E aí no banho eu comecei a refletir sobre o que eu poderia fazer diferente da próxima vez. Então eu sabia o que tinha acontecido comigo, por que eu cheguei nesse lugar. Então eu estava muito preocupada em conseguir dar conta das coisas que eu tinha que trabalhar hoje. Eu coloquei meu despertador para despertar às 5 horas da manhã, porque eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever não, eu escrevo. Eu escrevo todos os meus cursos, eu escrevo os textos, os áudios. Agora a gente tá produzindo um outro conteúdo também, então eu escrevo. Só que eu escrevo bem de manhã, assim que eu acordo. Eu não consigo escrever de tarde. Toda vez que eu vou escrever de tarde é pesado pra mim. Eu fico fazendo frase, tirando frase, faço palavras, não era isso e tal. E de manhã eu sento e flui, sabe? Eu sento e escrevo. A mentoria mesmo, que elas são 32 áudios e tal, foi assim, sentava e fluía. Fluía o próximo, os temas, definia os temas e escrevia. Escrevia, porque eu fico estudando bastante, depois na hora de escrever eu misturo, né? Tudo que eu peguei daqui, que complementa com ali, que não sei o que explica tal coisa e tal, e vou escrevendo. E eu coloquei 5 horas da manhã pra escrever. Só que o celular despertou às 5 da manhã, e na hora que despertou, vibrou, eu não quis levantar. Falei, quer saber, um dia mais, não tem problema. Começo a escrever a partir de amanhã. E não levantei. Então eu já não cumpri um objetivo que eu tinha planejado pra mim. Ok, não levantei, acordei e pensei, não vou pegar no celular, porque daí eu me conecto com as meninas, paro de me preocupar com o mundo, depois que elas forem pra escola eu pego no celular. Mas daí eu fui ver a horas, vou ver que horas são. Peguei o celular pra ver a hora, tem um relógio na cozinha, não, vou ver o celular. Olha o nosso, né, autossabotagem. Olhei no celular, e aí o que tinha no celular? Mensagens. No que eu vi mensagens apitando lá no Telegram, na mentoria, não sei aonde, eu falei, meu Deus, eu preciso responder tal coisa que eu não respondi, ontem não deu tempo de eu fazer isso, eu preciso fazer aquilo, pronto, já me conectei com os meus objetivos, com as minhas questões, com os meus... E aí, desliguei, não, mas não vou pensar nisso agora eu vou pensar vou me conectar com as meninas. Desliguei e vim pro café da manhã. Comecei a conversar com o Dinho sobre questões também de trabalho, disso, daquilo, etc. E aí fui até, brinquei um pouquinho com as meninas e tal, e depois peguei o celular de novo. Gente, já era.
A minha cabeça, minha conexão estava completamente no mundo, nas minhas questões, no que eu queria. Eu olhava para elas e pensava, ai, droga, eu tinha que terminar isso logo. Então eu não estava mais conectada com elas. E elas sentiram, elas acordaram e não tiveram conexão. Não tiveram a sensação de serem importantes, de serem consideradas, de terem suas necessidades vistas e atendidas. E tudo isso também vai produzindo cortisol nelas. Também vai produzindo adrenalina nelas. O corpo delas vai se preparando para lutar ou fugir, porque elas estão em perigo. Porque quem cuida da sobrevivência delas, quem garante tudo isso para elas, tudo que elas precisam ter para garantir tudo isso, que é sentir-se visto, importante, considerado, etc., não aconteceu desde que elas acordaram. Então, o organismo delas também foi preparando. Quando aconteceu uma situação ali que elas precisavam resolver, o organismo delas já estava nesse lugar e elas ficaram totalmente invadidas de tudo isso e começaram esse lutar ou fugir entre as duas. E as duas lutam, né? As duas são quentes. E aí, eu aqui, da mesa, comecei a falar com elas também desconectada, na minha sintonia de rádio. A gente fala que é uma sintonia de rádio. Eu tava na minha sintonia de rádio falando com elas, elas estavam aqui em outro lugar, ou seja, elas não me ouviam, não tinham como elas me ouvir. A gente diz que com criança, não só com criança, tá, gente? Com a maioria das pessoas, mas principalmente com as crianças, a gente fala com as mãos. Porque no nível mental, elas estão em outro lugar. A gente não consegue, na maioria das vezes, acessá-las nesse nível mental. Só se a gente quiser muito também. Então a gente fala com as mãos, a gente segura a mãozinha da criança, a gente pega a criança no colo, a gente tira ela daquela transe que elas estão de sobrevivência. Eu sei disso, eu dou curso disso. Eu atendo, eu dou consultoria disso, mas naquele momento eu estava completamente imersa nas minhas questões, nos meus desafios, e eu estava cobrando que elas viessem para o meu nível. Por quê? Porque eu sou autoridade. Onde já se viu uma autoridade ter que se Entende, gente? As crenças antigas enraizadas, que quando a gente entra num lugar de sobrevivência, o que fala é o nosso inconsciente, não é mais o nosso consciente. Então eu tava nesse lugar de sobrevivência porque eu não tinha feito as coisas que eu tinha me organizado pra você, e eu não fiz, eu me boicotei. E aí eu fui e descontei nelas, né? Não soube lidar com elas de forma respeitosa. E tudo isso aconteceu, então eu já tenho planos, né, para as próximas manhãs, metas realmente desenhadas e entendendo as consequências de eu não levá-las a sério. Sou eu que sou adulta da situação, eu que posso dar conta desse planejamento, de como eu atendo as minhas necessidades para estar bem e poder me conectar com as meninas para conseguir reconhecer e atender as delas. A Martina é só uma criança, ela vai lutar pelo que ela precisa, graças a Deus ela não desistiu dela, né? Eu não briguei com ela tanto a ponto de eu falar Martina e ela já entregar o brinquedo e desistir do que ela quer. Eu não sei o que estava acontecendo ali. Eu não sei qual era a necessidade que não estava sendo atendida. Eu não sei, não sabia, né? Eu simplesmente queria que elas ficassem quietas para eu continuar na minha manhã, para eu conseguir fazer o que eu queria fazer. Então, tudo isso graças a Deus, né, que a gente consegue hoje olhar, repensar esses planos para que as próximas manhãs, as próximas situações, não precise, né, que elas cheguem nessa situação, porque eu, como responsável pelo seu desenvolvimento, vou estar dando as condições necessárias para que elas fluam da melhor forma possível para se desenvolverem e aprenderem com as situações. Meu Deus, o que eu podia ter feito? Meu Deus, eu realmente não consegui. Tem dias que a gente não vai conseguir atender as necessidades, elas vão produzir cortisol, vão produzir adrenalina, vão brigar, mas aí sim é meu papel de adulto ir lá, me conectar e ajudá-las a lidar com a situação. O que está acontecendo aqui? Encostar, né, o toque, liberar a ocitocina, fazer elas se sentirem amadas e vistas de novo, reduzir o nível de adrenalina e cortisol para poderem se ouvir, para poderem pensar em soluções, né? Então, a gente não fala com a criança de longe, do nosso pedestal, na mesa, tomando meu café e dizendo Martina, eu estou tomando meu café, por favor, fique quieta, sabe? Então, sim, foi minha responsabilidade, né? E é minha responsabilidade agora lidar com isso. Aprendizados para que não aconteçam mais vezes, provavelmente vai acontecer, mas aí eu vou de novo retomar ali, o que faltou aqui, tarará, tarará. E também agora, reparar, reconhecer, reparar e reconciliar. Então, reparar é como é que a gente pode arrumar, fazer os ajustes para que não aconteça mais, e reconciliar é, de novo, que aprendizados que a gente pode trazer para eles, né, para mim, como que eu posso fazer para que ela olhe para essa situação sem aquele peso, sem aquela culpa, sem aquela emoção que diz sobre ela, né, da autoestima, de ter feito uma coisa horrível, de ter maldade no coração, de etc. Não, a gente tem como reparar tudo isso, né, mas cabe a nós conseguirmos ir levando isso com muita amorosidade. Gente, faz sentido para vocês aí essa minha troca? Ninguém entrou, ninguém teve coragem de falar, de participar da consultoria? Como é que ficou aí pra vocês? Alguém disponível, alguém disposto, alguém com vontade de ser atendido aqui?
Eu tô aqui à disposição. Alguém com algum desafio, com os filhos, com os netos. Alguma situação específica que vocês gostariam de ter? Ah, como é que eu faria aqui? O que eu podia ter feito assado? O que eu posso fazer nessa situação, naquela? O que eu não tô vendo? O que pode estar acontecendo? Porque todo comportamento tem por trás necessidades. Então, como que a gente pode enxergar melhor essas necessidades e saber como agir, né? Minha filha cismou que não quer ir pra escola. Quer entrar aqui comigo pra gente conversar sobre isso? Ditinha. Ditinha. Como que é seu nome? Ditinha Variedades, na verdade. Gente, por que eu acho importante a gente conversar ao vivo? Porque, assim, não, uma frase não é só uma frase, né? Então a gente precisa entender todo um contexto para conseguir realmente apoiar de uma maneira assertiva. Quer? Posso te chamar então? Vou chamar, hein? Corajosa aí. Eu acho que eu já chamei. Será que você entrou? Deixa eu virar a câmera. Ai, gente, eu virei a câmera, não sei como voltar. Pera aí. Tá bom, tranquilo. Aqui, aqui. Ê, Pronto. olá! Nem Bom acredito. dia! Bom Maravilha essa dia, bom dia. mensagem. Ai, obrigada. Eu conheci você através de uma amiga. Eu falei para ela de umas situações que eu estava passando com os meus filhos. Tenho dois, um de 11 e uma de 3. Aí ela me indicou, ela disse, segue ela no Instagram, é maravilhosa as dicas dela, eu aprendi muito com ela. Aí eu passei a seguir. Ah, que legal. Quem é essa E amiga? Você sabe o nome dela? é Rafaela, eu moro em Alagoas, ela mora em São Paulo. Ah, legal. Que Eu moro no gostoso. interiorzinho de Alagoas, São Miguel dos Campos, Alagoas. Que lindo seu sotaque. Que legal. Quantos habitantes tem aí? Tem em volta de uns 6 milhões. Até quando eu pesquisei, tinha 6 milhões 800 e alguma coisa. Uau, é grande. É grande, tem crescido muito. Fica pertinho da capital, Maceió, Uau, meia hora de legal. Maceió. Que legal, deve estar calorzão aí. Quente, tá quente, muito quente. Que legal, que gostoso. Como que é seu nome? Benedita, o nome Benedita. de vendedora no Instagram, eu tenho uma loja online de Tinha Variedades. Ah, e você vende o quê? Eu vendo lingerie e perfumaria, todas as marcas de perfumaria Eudora, Avon, Boticário, Que Natura, legal. todas. E lingerie eu vendo diamantes, lingerie. Que joia. Legal. Benedita, então me conta seu desafio aí do seu filho, sua filha, né, que não quer ir pra escola. Filha, é a de 3 anos, a de 3 aninhos hoje. Ela já vem há uns dias falando que não quer ir para a escola, por conta dos coleguinhas não quererem brincar com ela. Eu acho que ela tá, não sei, ela está se sentindo excluída, não sei se é uma fase. Eu sei que ela agora só fala que uma brinca com ela, que é a Maria Cláudia, que é novata, da turminha que ela saiu do maternal 2, foi para o jardim 1. Aí são mais alunos. E ela vem se queixando disso. Hoje ela chorou horrores para não ir. Tive que acalmar a conversa. Se fosse antes de lhe conhecer, eu teria dado umas palmadas.
E teria dito, você vai. Aí fiquei acalmando, ajeitando e perguntando o porquê. Mas o que vem na mente dela só é isso. Ela fica, mamãe, eu quero ficar em casa com você, eu quero brincar com você. Eu não sei Bonitinho. se é apego, porque não é o primeiro ano que ela estuda. O que me deixa preocupada é isso. Não é o primeiro ano, Desde já é o quando ela vai pra segundo ano. escola? Ela vai desde os 3 anos, ela faz, porque ela completa ano sempre quase na metade do ano, né? Em maio. Ela vai fazer Aí ela 4. tá com 3 ainda, vai fazer 4 em maio. E ela entrou na Aí já tem metade um do ano ano, que ela do ano estuda. passado. Foi, o ano passado ela começou. Ah, Ela tá. começou, no caso, com 2 ainda, né? Completou 3, ela já estava estudando. Entendi. E como é que foi no começo, a adaptação dela? No começo foi maravilhoso. O primeiro dia de aula foi bom. Ela viu as outras crianças lá, ela não chorou. Conversei, me despedi dela, porque antes de começar, eu sempre avisava ela: você vai começar a estudar e a mamãe vai deixar você na escola, você vai brincar com os coleguinhas. Mamãe volta para casa, vai fazer almoço e esperar a Ana com o almoço delicioso. Aí essa foi a conversa durante quase um mês antes de começar as aulas. Então, quando começou, que eu deixei ela lá, todo mundo ficou admirado, as professoras, porque ela não chorou. Ela se despediu, me deu um beijo, eu dei um beijo nela e disse: mamãe vai para casa preparar o almoço da Ana. Ela tá certo, mamãe. Deu tchau e tudo. Primeiro dia, uma maravilha quando ela começou. Né? Aham. E agora esse começo, de novo, que faz pouco tempo, começou dia 31 de janeiro. Ela também estava bem, se adaptando, brincando. Só que assim, o meu filho também estuda na mesma escola. E ele disse que passa e vê ela brincando, pulando, vê ela na quadra na hora do intervalo, uns coleguinhas brincando. Aí eu não entendo o porquê desse choro toda de manhã agora. Já tá o quê? Com quase uma semana que ela tá assim. Entendi, entendi. Então vamos lá. Todo show, todo comportamento tem por trás uma necessidade, né? A É gente isso. diz que não é porque a criança já se adaptou em algum lugar que Hum, ela não pode se sentir mal naquele lugar, né? De vez em quando, ou até algo mudou, é outro lugar. Então ela mudou de isso, turma, né? Então são isso. outras crianças, provavelmente outras profs, né? E, e o que acontece? As pessoas me falam muito isso. Ai, mas ele vai para essa escola desde qual tal idade? Mas não é a escola. É quem é esse cuidador de referência? Com quem que tem esse vínculo, né, de apego? E a gente diz que é muito importante que a criança construa esse vínculo de apego seguro com todos os seus cuidadores. Então, existe sim uma necessidade dela reconstruir tudo isso agora com essa nova prof. Que tem que ser uma Hum, pessoa, não adianta o ambiente ser um ambiente que ela gosta, não adianta os amiguinhos, né? Ah, são os mesmos amiguinhos que foram para a nova turma. Ok, mas quem é o adulto de referência, né? Então, acho que essa é a primeira questão, assim, como que tá essa relação com essa professora. Eu sei que a maioria das escolas, os pais não têm esse contato direto com a professora, né? De poder ir lá, ficar, ter o WhatsApp da professora, conversar, o que eu acho um grande erro. Eu acho que todos os pais tinham que ter muito contato, inclusive intimidade, poder, né? Trazer suas emoções para uhum. a professora trazer os dela, né? Os desafios e poderem, porque assim, a gente devia ser uma grande rede de apoio um do outro, né? E como que a gente vai ser Isso. rede de apoio? De lidar com aquele serzinho que está se formando, se a gente não pode nem se falar de verdade, né? Com intimidade e tal. Mas então acho que o primeiro ponto que seria legal é talvez você ir conversar com a prof para não para entender assim, o que tá acontecendo com ela, não isso. Mas para você ir percebendo o jeito dessa professora, como que você se sente com essa professora, não sei se você já conhece ela nesse nível de poder ficar Conheço. conversando. O pior é que eu conheço e, assim, não sei se foi uma coisa que eu coloquei na minha mente. A filha dela, o ano passado, foi professora da Ana. Eu não vou dizer a você que eu gostava. Eu Ah, não sentia que ela tinha aquele, sabe, pela carinho, Ana. né? Acolhimento. Aham. Isso, isso. Inclusive, eu peguei uma vez, eu cheguei na escola de surpresa, porque eu tive que pegar eles mais cedo, e eu presenciei uma cena que eu não. Se fosse outra mãe, tinha explodido, mas aí eu me controlei. Elas estavam na quadra, estavam fazendo uma festividade e as crianças estavam brincando, normal. Só que aí o coleguinha pegou o ursinho da Ana, né? Eu vi tudo isso porque o portão aqui, eu entrei
e tem um portão dividindo a escola, assim, a parte das salas da quadra. E elas, como estavam no fundo, elas não me viram. O que acontece? Aí eu fiquei do portão observando. O coleguinha pegou normal, o coleguinha pega brinquedo, né? Ela saiu e quando ela nos viu, aí ela começou a chorar, só que a professora não viu. Só que ela veio até a gente, eu disse, vá pedir a tia para falar para o coleguinha devolver o seu brinquedo. Elas até aí não tinham me visto. Pronto, aí ela foi. A Ana chegou lá chorando. E assim, o gesto que ela fez, aquele gesto de raiva. Ela disse que falou assim, Ana, fale, você não sabe falar, porque aí criança começa a chorar e começa a não sair as palavras, né? E eu vi que ela ficou alterada quando viu a Ana chorando. Ela não chegou lá e calentou e disse assim, o que é, meu amor, o que está acontecendo? A tia vai... Não, não foi dessa maneira. Então aí eu já passei o ano inteiro orando a Deus para tirar isso da mente, porque a gente sabe que os nossos pensamentos, né, têm o poder de atrair certas coisas que não queremos. Justamente esse ano é a mãe da professora, que é a professora da Ana, esse ano. E eu também não vejo ela com esse... Assim, são pessoas que já estão há muitos anos, mas quem tem o dom, quem tem o amor, a gente conhece. Tem professoras maravilhosas nessa escola. Inclusive, é uma escola particular, né, que poderia ser uma coisa mais, né, não julgando, porque eu sei que na pública tem pessoas também maravilhosas e tem pessoas que estão ali só pelo dinheiro. A realidade é essa. Aí o que acontece? É a mãe dessa professora, esse ano. Que é uma coisa que eu já estou tirando da minha mente, que eu vejo um diferencial no tratamento. Eu não vou, porque assim, moro longe, meus filhos vão de transporte para a escola, né? Aí eu não estou lá todos os dias entregando, porque isso eu sinto muita falta, porque até os 7 anos eu levava o Anthony, via a reação dos professores, via o carinho, a entrega, quando vai me entregar, você vê tudo isso, é uma coisa maravilhosa. E assim, com a Ana está sendo diferente. Com a Ana eu não entendo o porquê, não sei se é o jeitinho dela na escola. Ela é uma menina dócil, ela não é de arengar, não recebo nenhuma reclamação dela. Mas eu vejo que falta um pouco de calor Amor mesmo. humano. De Acolhimento, calor amorosidade, humano, né? uma coisa que dê mais atenção, sabe? Uma coisa que você sinta que o seu filho está acolhido. E isso eu não estou sentindo. Nem senti no primeiro ano de escola dela, nem estou sentindo nesse segundo ano. Infelizmente, né? Que não era para acontecer. Então, Benedita, isso é muito importante, assim, que bom que a Ana tá trazendo, né? É, Porque ia ser muito triste se a Ana acreditasse que o mundo é assim e tá tudo bem. é, Imagina como é que seria o resto da vida dela, ela acreditar que é isso, que ela tem que se contentar com falta de carinho, que ela tem que se contentar com falta de atenção, que ela tem que se contentar com as pessoas não querendo brincar com ela, que ela tem que se contentar e não poder demonstrar suas emoções, né? Então, que bom. Então, em vez da gente pensar, não, filha, você tem que ir pra escola, etc., a gente pode olhar e pensar, filha, tá difícil para você ir pra escola, né? Eu entendo que tá difícil. Tem mais alguma coisa que tá te incomodando? Quem que te dá colo lá na escola? Porque, gente, 3 anos, desculpa, precisa ter muito colo. Né? Quem te dá verdade. colo? Ah, não, a professora não consegue dar colo. Ah, então tá. A mãe vai ver se a mãe consegue conversar lá na escola com as professoras e tal. E eu acho assim, eu sei que é muito desafiante isso, porque assim, é difícil encontrar uma escola, é difícil, assim, os critérios, né? Mas eu falo pra todo mundo que perguntar, assim, quais os critérios que você acha para uma escola? Eu falei, depende da idade, gente. Né? Tem idade, tipo, os pequenininhos, o que eles precisam? Colo, carinho, amorosidade. Eles precisam acreditar que o mundo é assim. Se eles acreditam que o mundo é assim, eles não vão se contentar com nada menos que isso pro resto da vida. Né? Eu não vou me contentar com nenhum relacionamento amoroso, profissional que seja, que a pessoa não me dê atenção e que eu não dê atenção para a pessoa. Né? Que não... Então, será que essa escola é a ideal? Será que não teria como a gente rever isso? Ou será que não tem como conversar com essa escola e falar sobre isso, né? Será que não tem como... É longe, é difícil ir, é difícil... Ok, mas por uma semana eu vou, sei lá, 2 vezes por semana lá só para tentar. Então, acho que existe um pedido aí da Ana. Graças a Deus ela Isso, confia em você para poder expor essa emoção. Porque a grande maioria das crianças, depois que aprendem a não chorar mais na escola, não choram mais na escola. E não choram mais em casa por causa da escola. Arranja outro motivo, finge que tá doente,
se machucam, muitas crianças se machucam de verdade, caem, se machucam e não precisam ir para a escola, e começa a acontecer com muita frequência. Por quê? Porque eles não podem falar que não querem ir para a escola. Porque se falam que não querem ir para a escola, é isso que você falou, a grande maioria obriga a ir, acha ruim, bate, né? Que falta de respeito. Você sabe É que a mamãe tá verdade. fazendo tudo por você e joga a culpa em cima da criança dela não querer ir para a escola. Né? Então, na verdade, se a gente olhar de fora desse jeito que eu tô olhando, porque eu sei que quando a gente tá no meio, meu primeiro filho também teve várias situações que não queria ir pra escola. Meu Deus, meu sangue vinha na cabeça, assim. Eu falei, como assim, meu Deus, sabe? Vai dando aquele desespero. Vendo de fora, assim, né? Trazendo essa visão mais sem as emoções que a gente tem, as dificuldades do dia a dia. É, Porque imagina a dificuldade que você tem aí de escolher a escola, de pagar a escola, de levar pra escola, de mantê-la na escola, de tudo é organizado, né? verdade. São desafios gigantes mesmo. Mas se a gente olha de fora, é, às vezes, um lugar mais perto de casa, que você possa ir a pé, que seja mais simples, mas que seja mais acolhedor, porque é isso, assim, nesse momento que ela precisa sentir que ela pode ser ela, que ela é amada, que ela é acolhida, que ela pode trazer as emoções dela, que ela vai ter alguém para orientar, né? E você também vai poder ter seu tempo aí na sua casa, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas que você precisa. Então, todas as necessidades sendo atendidas, né? E às vezes a É gente escolhe verdade. a escola porque ela é ótima lá na frente, porque ela é a melhor escola hoje em dia. Mas quais são os critérios que avaliam as melhores escolas hoje em dia, né? Então, acho que são várias questõezinhas que a gente pode ver. E mesmo que você não troque ela de escola, que eu acho que não é assim, então agora eu vou trocar de escola, não é isso, né? É como Eu que a sei. gente pode acolher o que ela está trazendo, entender ninguém quer brincar comigo. Cara, mas se tem uma criança, se você está num ambiente que você se sente bem, tem uma criança que brinca com você, já é o suficiente. Né? O que mais que ela tá sentindo falta, que ela também não entende o que é, porque ela também não sabe reconhecer, e ela coloca em algumas situações. Ah, talvez só uma brinca com ela. Mas isso não devia fazer uma criança se sentir incomodada. Ela tem só 3 anos. Ela não tá na idade da socialização de grupo. Ela não tá na idade com 5, 6, 7, que sim, eu quero ser reconhecida pelo grupo. Não, uma criança é o suficiente para uma criança de 3 anos. Então são outras coisas que estão incomodando, mas que ela não sabe reconhecer, e daí ela lê naquilo, né? Então, acho que a gente pode ir entendendo que tem ali uma necessidade, e aí, ok, vou falar com a professora, vou aproximar da escola. Eu acho que uma Isso. coisa bem importante é a gente não achar que cobrar da professora vai fazer com que ela goste do nosso filho. Na verdade, vai fazer com que É, ela tenha mais raiva do nosso filho. é isso que eu penso. Foi isso que eu fico na dúvida, Senhor. Se eu for falar com ela vai achar o quê? Que eu estou levando problema, que a minha filha está trazendo problema para ela. Então eu fico nisso. Falo ou não falo? Ou É, assim, eu vejo uma maneira mais delicada de falar para que ela não venha, espantar da né? criança. É, Porque sem porque querer vai assim, dando eu acho raiva que da criança, né? A Ana também, ela é uma criança que assim, eu acho que em casa ela é chorona. Ela não tava, mas ela tá passando a ser. Ela tá muito chorona ela tá. Então, se ela tá assim em casa, na escola ela também deve estar. E aí a professora já deve estar, muita criança, né, o cérebro já deve estar. Então, eu fico nessa dúvida. Eu falo ou eu não falo? Ou é só uma fase, vai passar? Eu Uhum. fico sem saber realmente o que fazer. É, Aí eu vou seguir esse conselho, né? Levar 2 vezes na escola, vou deixar o maior ir no transporte e vou fazer isso. Umas 2 vezes eu vou estar levando ela na escola para ver o comportamento, como ela vai reagir. isso. E eu acho que também um quê, por exemplo, o que eu faço normalmente com as minhas, né? Eu demonstro, por exemplo, eu tento demonstrar muito carinho por elas. Então, no colo, com amor, etc. E quando eu vou entregar para a professora, normalmente eu falo para a professora, prof, seu colinho também é uma delícia, né? Eu falo para ela que seu colinho é uma delícia. O que eu tô falando para a professora? Cara, você é muito boa para dar o que eu também dou. O que ela precisa é colo, sabe? Então, ela fala, claro, daí eu falo, filha, e ó, eu sei que você tá com saudade da mamãe, eu sei que você quer ficar com a mamãe, mas se você precisar, pode chorar no colo da prof, né, prof? E a prof, claro, e aí vai pro colo. Então, assim, eu não sei o que eu falo pro prof, olha, é o seguinte, eu quero que você dê cola pra minha filha. Eu não falo isso, É mas eu difícil. falo isso, entendeu? Só que eu falo É, isso do jeito de ela entendi. já ouvir, porque se alguém falar pra mim, olha, eu vou deixar meu filho aí, mas eu quero que você dê um colo pra ele, eu vou falar, tá bom, eu dou se eu quiser. Outra coisa é a pessoa me dizer, Alce,
Se ele precisar chorar no teu colo, ele pode, não pode? Olha que isso, eu vou falar, claro que pode, vou me sentir convidada a dar cola para aquela criança, entendeu? É Então verdade. a gente pode chegar pra prof e dizer o que ela precisa, mas de um jeito assim, eu não tô dizendo que ela precisa, eu tô dizendo que você pode dar. Então eu tô valorizando algo que eu sei que você tem, e elas têm, elas podem dar. Elas só não são convidadas a isso. O que elas são convidadas pela escola é, façam se as crianças ficarem mais quietas possível, porque vocês têm meta a cumprir. É isso que elas são convidadas. Então ninguém convida elas a dar o que elas têm de melhor. Porque elas têm tudo isso. Só que o que eu vejo de uma sala bem dominada são uma sala onde as crianças não correm, não gritam, não choram. Então aquela professora é boa. Não é isso que as pessoas É veem isso. de fora? Então, se o meu aluninho vem chorando, é como se eu não fosse uma boa professora. O que eu tenho que fazer? Que ele pare de chorar. Diferente de uma mãe chegar para ela e dar permissão para ela. Olha, se ela precisar chorar no seu colo, você tem um colo gostoso para ela chorar, né? Então é como se fosse, nossa, eu tenho permissão para ser amorosa e acolher esse choro. Eu não preciso parar de chorar para ser um bom professor e assim vai, né? Então acho que essa sua ida na escola, esse contato pode ser disso, assim, de você começar a dar essa permissão para a professora, trazer o que ela tem de melhor, para sua filha saber que ela também pode, você está dando permissão para que ela acesse a professora nesse lugar de carinho, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir reconhecer que esses choros, né? Nossa filha tá muito chorona, então ela tem uma necessidade. Por que ela tá usando choro? Por que ela tá tendo tanto cortisol para precisar ficar chorando? Né? Então, talvez na escola ela não chore, talvez você se surpreenda. Talvez ela se segura tanto na escola para não chorar, que é em casa que ela chora o dia inteiro, porque ela precisa colocar para fora depois. Então, tem muita coisa aí que você pode ir percebendo assim, nossa, que bom que ela tem só 3 anos e eu já tô aprendendo a ler. Porque imagina que ela for uma adolescente, né? É Então, verdade. graças a Deus eu tô aprendendo a ler quando ela é criança. Tô aprendendo a me conectar com ela, tô aprendendo a acolher, tô aprendendo tudo isso, porque a adolescência é só uma extensão, só uma continuidade, né? De algo que eu já construí aqui atrás e que eles vão viver com muita intensidade desse autodescobrimento. Eu tô sentindo isso, eu já aprendi na minha infância que eu posso levar pra minha mãe, que ela me ajuda a interpretar. Outra coisa é, eu tô sentindo isso, eu já aprendi na minha infância que não adianta eu levar pra minha mãe que ela vai mandar eu parar de chorar. Então eu vou chorar sozinha no meu quarto, eu vou chorar com um grupo de pessoas que talvez me acolham, ou eu vou chorar com alguém na internet que eu não sei quem é, como é que vai acolher, né? Então como que a gente constrói isso para que a gente realmente possa ir trazendo muita fortalecimento desse vínculo de conexão. E é isso, e você vai sentindo, não, realmente essa escola não tem o que minha criança precisa. Então eu vou rever e mudar de escola. Eu vou mudar de cuidadora, eu vou rever meus planos. Por quê? Porque eu tô formando um ser humano, né? E eu preciso olhar para É isso com verdade. carinho. Mas lógico que mudar de escola não é a melhor solução se eu ainda nem tentei, entender? Porque senão eu posso mudar em outra escola que vai ter a mesma situação, o mesmo problema, né? Então a gente É. conseguir ir trazendo essa proximidade, assim. Tá bom. Tá? Maravilha. Sempre, Maravilha. é sempre mais complexo do que a gente gostaria que fosse, né? É verdade. É Porque verdade. quando a gente pensa em educação positiva, disciplina positiva, educação consciente, tem muita gente que vem com ferramentas e fala assim, então faz assim, faz um desenho, põe para ela levar na bolsa, pega um né? Tudo isso pode funcionar? Pode, se for o que a criança estiver precisando. Mas a ideia é a gente conseguir entender antes, né? O que é que ela realmente está dizendo pra gente, né? É verdade. E nessas malcriações dela de não querer ir para a escola, aí hoje eu estava dizendo, se fosse, né? Antes eu já tinha partido para a palmadinha, tinha chorado, tinha se calado. Mas aí a gente não ia ver o real motivo da situação que está levando ela a isso. Aí às vezes meu esposo, ele não, a gente criou o Anthony, ele não apanhava, a gente não é a favor de, palmada educa, não, de jeito nenhum. Porque até assim, o Anthony, ele foi uma criança mais tranquila que a Ana. Tá agora meio, porque tá nos 11 anos, vem aquele, né? Aquele turbilhão de hormônios, quer mais ficar sozinho agora. Mas é um menino muito amoroso, se comunica, tem que estar regulando o celular. Aí ele fala assim, se fosse comigo eu já tinha perdido a paciência, já tinha ido para palmada. Aí eu, não é palmada não. Que ela quer chorar, deixa ela chorar. Daqui a pouco ela se cala. Aí começo a conversar. Aí daqui a pouco ela já estava dizendo, eu vou com esse tênis para a escola. Eu digo, eu vou botar esse para você. E ela, não, mamãe, eu não quero esse não. E eu posso ir com essa bolsa? Se eu levar essa bolsa, eu posso levar essa bolsa? Pode. Aí ela disse, pois então eu vou para a escola agora. Aí foi resolvido. Ela levou a bolsa, levou a girafinha. E assim, o que eu fico olhando dela
ela tem um apego assim a bichinhos de pelúcia. Isso é bom, porque assim ela gosta de dormir com eles, ela gosta de levar para a escola, ela cuida. Ela quando vai Sim. dormir, ela dorme abraçadinha, eu acho a coisa mais linda. Ela enrola com a mantinha dela, com o pano que ela tem ali, e ela acaba adormecendo sempre abraçada. E quando eu boto ela para dormir o soninho da tarde comigo, ela sempre dorme abraçada também. Eu Sim. acho isso tão lindo, porque o Anthony, ele não era muito assim, nessa parte. E Aham, é uma delícia. ela é mais meiguinha, assim, nessa forma de demonstrar. E fica Uhum. dizendo o tempo todo que ama. Quando a gente faz alguma coisa para ela, ela diz: Eu te amo, Que mamãe, eu te amo, amor. papai, obrigado. Que É, amor. é essa parte. Agora, ela é um misto. Ela é um misto de quando ela se malcria, aí você tem que ter muita paciência para ela Isso. voltar. É, Mas quando ela tá boa, de bem mesmo, quando nada tá incomodando ela, ela é um verdadeiro amor. que Aí ela amor. sempre tem isso de levar um bichinho para a escola. É Levar um uma um pelúcia. objeto de segurança, né? Que ela tem ali, de que você vai poder abraçar ele quando estiver triste, quando estiver agoniada, quando estiver com medo. À noite a gente precisa se sentir muito seguro. E talvez ela colocou nesse objeto essa sensação de segurança, né? Então não tem problema nenhum. É, o ideal é que a gente pudesse a gente estar ali o tempo todo para poder fazer isso, mas a gente não tá. A gente tem nossa vida, a gente tem nossas questões, a gente tem nossas coisas. Então que bom que ela É, encontrou um bichinho para fazer isso, né? Um bonequinho, um ursinho de pelúcia e tal. É, mas o ideal mesmo é que fôssemos nós, né? Na natureza, é a mãe, ou é, no caso, tem alguns animais é. que é o pai que cuida, Durante o soninho da tarde, aí eu já participo. Eu deito com ela até ela adormecer. Toda delícia. tarde a gente tem essa rotinazinha do sono. Ai, que É que ela delícia. acorda muito cedo, acorda às 5h30, o transporte chega cedo. Olha só. Aí sempre coloco ela para dormir à tarde. Que delícia. É, e é um momento delicioso dela conectada, ela sentir, né, toda essa presença, essa conexão maravilhoso. E não tem problema Faz nenhum, muito bem. nossa, não tem problema nenhum que ela possa levar o bichinho, que ela possa sentir bem com ele, segura, e ela vai ficando tranquila, se autorregulando, né? Porque a criança não consegue se autorregular sozinha. Então, se na escola não tem um adulto que ajude ela a fazer isso, ela tá colocando ali no bichinho uma forma de conseguir, né? Ou de noite, na hora de dormir, que seja, ela colocou no bichinho essa segurança, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, né? É, e outra coisa, quando ela explode e ficar chorando muito, um caminho que é bem desafiante para nós é a gente não falar nada, a gente só acolher, né? Então a gente pode quer chorar no meu colo e deixar, porque, gente, vocês não têm ideia da quantidade de cortisol que sai pela lágrima. Então, se o meu corpo produz cortisol, eu tenho que, de alguma forma, trazer isso para fora e me reequilibrar. E outra coisa, o colo da mãe, do pai, do cuidador responsável, do professor, ajuda a produzir ocitocina, que é esse hormônio do amor. E a ocitocina equilibra o cortisol. Então, a gente ficar falando faz fazer com que ela, às vezes, muitas vezes, fica tentando raciocinar algo, sendo que aquele cortisol tá. Então, quanto menos a gente ficar dando lição de moral, pedindo para parar, etc., a gente vai dando mecanismos para bioquimicamente ela se reorganizar. E aí, quando a gente perceber que ela já tá, né, a gente pode dizer isso, agora respira. Vamos colocar essa tristeza para fora no sopro. Isso, sabe? Então a gente vai dando para ela mecanismo. Depois que se acalmou, a gente pode falar. Daí a gente conversa. Você quer resolver desse jeito agora? Você quer resolver daquele? E aí a gente vai estar dando um caminho mais assertivo para ela entender como lidar com as emoções, né? Maravilha, maravilha. E depois, assim, que eu passei a seguir você, eu percebi que, assim, quando ela tinha esses ataques de birra, por mais que eu falasse, que eu me impôsse, cala a boca, engole o choro, essas palavras, que é do meu passado, não é do meu presente. Que bom. Por mais que eu falasse, eu sentia, analisando tudo, eu sentia que piorava a situação. Então, quando ela começa, deixa chorar, quando ela vai, como você falou, vai se acalmando, aí eu vou me aproximando, porque naquela hora do ataque também ela não Eu quer não colo, quero. ela não quer nada, tem que Uhum. respeitar, né? Eu já vi umas Isso. lives você falando que tem que respeitar, tem que deixar o momento dela. Quando ela quer colo, quero colinho, mamãe, eu quero colinho, aí é que eu vou e começo a Legal. conversar. Tem sido maravilhoso seus ensinamentos, Ah, que maravilhoso. bom, Benedita. Fico Tem super feito um feliz. diferencial tremendo na minha vida, porque, assim, eu fui criada, eu apanhei até os 12 anos. Não era surra de matar, né? Era aquelas surras, porque também eu era
Eu era muito respondona e sabe como é a linha dos pais. Os pais não gostam. Eu tenho trabalhado muito isso com o Anthony. O Anthony está numa fase, como se dissesse assim, o que você planta, você colhe. Eu me vejo no Anthony. A fase que o Anthony está, de 11 anos. Eu me vejo no Anthony, o que eu fazia com minha mãe. Então, agora, tendo esse conhecimento, eu tento agir diferente da minha mãe. Uhum, Porque a minha mãe se estressava e era o quê? Pisa. Pisa, pisa, uhum. pisa, pisa, até os 12 anos. Então, agora eu tendo esse conhecimento, eu não vou fazer a mesma coisa que ela, porque eu sei que não vai resolver. Eu vou só estar traumatizando meu filho, né? Isso. Vou estar trazendo ali sentimentos ruins para ele, porque vai ser o de raiva, porque ele não pode se defender, ele não pode fazer o que eu faço com ele, não Isso. posso bater nele, ele não pode me bater. Então, aquilo dali vai gerar um sentimento ruim dentro dele. De injustiça E é isso. total e de crença, que eu acho que é a pior de todas, que faz a nossa sociedade ser do jeito que ela é. Todo mundo fala assim, ai, gente, eu apanhei e nunca aconteceu nada. Gente, aconteceu muito. Isso. Aconteceu muito, a É. gente não tem ideia do que aconteceu. A sociedade é hoje uma disputa gigantesca para ver quem manda e quem obedece, porque eu só aprendi isso na minha vida. Alguém tem que mandar, alguém tem que obedecer. Eu quero lutar para ser quem manda. Então, em quem eu descubro que eu posso mandar, nossa, eu vou, que são, né, os adultos sobre as crianças. No lugar que eu percebo que eu preciso obedecer, putz, eu me calo, eu me anulo, e aí a gente vive relações abusivas em todos os lugares. É incrível como as pessoas não sabem o que é uma relação respeitosa, porque não aprenderam desde o começo que todas as necessidades precisam ser ouvidas. E sim, vai ter momentos em que é um papel, uma pessoa que vai decidir que vai tomar decisão, que vai ter a última palavra, que sim, o chefe, né, o adulto da situação, alguém que está um pouco mais sensato em alguma relação. Mas até isso acontecer, a gente pode ouvir todos os lados, a gente pode considerar todos. Veja se a sociedade fosse assim, né? Nós estaríamos em outro patamar de qualidade de vida, de respeito, de paz, de não violência. Então, sim, É. a gente nunca. Ah, eu não recebia surras nem nada, eu só apanhei, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A sociedade é como é. Porque É verdade. criou-se esses dois papéis. O papel é um manda e um obedece. A gente só tem que decidir onde a gente vai ser, né? Verdade. Então, muito legal você perceber isso, já conseguir, né, fazer diferente aí com crianças É, já na pré-adolescência. é verdade, fazer diferente, né? No caso da minha mãe, não que ela tenha sido mal, mas por falta desse conhecimento, né? A Isso. Ela fez o que geração ela dela, minha sabia mãe na tem o época. quê? Minha mãe tem 62 anos, aí o que passaram naquela época a gente nem sonhava, né? Isso. Ela nem sonhava com esse conhecimento, não tinha essas descobertas. Então era o que acontecia. Só que é como você falou, a gente diz, ah, apanhei, eu já cheguei a dizer isso. Já falei, já falei isso várias vezes pro meu filho antes de ter esse conhecimento. Eu apanhei até tal idade e nunca aconteceu nada comigo. Tem que apanhar mesmo, que é para saber o que é certo e o que é errado. Só que agora, né, graças a Deus, graças a minha amiga Rafaela, que me indicou, e a você, que de ter descoberto você, a questão agora aqui em casa é outra. É Ah, que bom. conversar, é entender o lado deles, né? Porque às vezes eu paro e eu penso assim, eu já tive 11 anos, né? Eu já tive 3 anos, não lembro, mas 11 anos eu lembro o que eu passava com 11 anos. Então, eu vou me colocar no lugar dele por um instante e refletir e não agir da maneira que eu agia Nossa, antes. eu fico arrepiada, Benedita, porque é muito desafiante e você conseguir fazer na prática, né? Porque, sério, assim, um dia eu É, consigo, um dia eu não consigo, um dia eu consigo, mas só é. essa sua busca de fazer isso já é um grande ensinamento para ele, né? Muito legal. Tem dia que você quer explodir, tem dia que você explode, tem dia que você não consegue, não. Tem dia que o velho eu, a reação é a antiga. Tem É, dia que você já é melhor. É um é, processo, né? É um processo. Porque tem dia que você é melhor, o filho faz tal coisa, você tá com aquela raiva comprimida ali, mas você diz não. Não é desse jeito, não vou explodir, não vou passar meu sentimento para ele, esse sentimento que é ruim, eu não vou passar para ele. Também não vou ficar com ele porque não faz bem para mim. Então você direciona seu pensamento a outra coisa, faz o que tem que fazer, que é para ele ver onde ele errou, só que aí não é daquela maneira bruta de sim, antes, né? sim. É uma maneira mais amorosa. Meu filho, você é tão inteligente, por que você fez isso? Meu filho,
você sabe fazer isso, por que você não fez dessa maneira? Da próxima vez faça. Ah, você é um burro, você é isso, você sabe fazer, por que você não faz direito, né? As palavras que ficam marcadas para sempre, porque Pra sempre. eu lembro assim, eu estava estudando o caso a minha criança interior. Então, tem uma parte da minha criação que eu morei com a minha avó, antes de nós adquirirmos a casa própria, eu, meu pai, minha mãe, né, e 2 irmãos. Eu morava com a minha avó, só que assim, minha avó tinha as preferências dela, então eu não me sentia uma criança amada pela avó. E tem certas palavras, eu era muito pequena, mas tem certas palavras que eu carrego até hoje. E estou tentando me desfazer delas. Porque isso não faz bem, né, pra gente. É como Realmente. se fosse uma cura interior. Curar a Perfeito. criança interior. Perfeito. Porque aí eu lembro do passado, então aquelas palavras que minha avó dizia negativas contra mim, você não vai vencer, ah, você é isso, não era bem, você não vai vencer, ah, você é desse jeito, olha para aí como ela é, né? Coisas que magoavam, que machucavam. E assim, você não pode carregar isso para a vida toda, é um fardo muito grande. Então, hoje em dia, eu tento, assim, ao máximo, não falar palavras ruins para os meus filhos, né? Perfeito. E assim, uma coisa bem bonita disso que você está trazendo é assim, quando a gente consegue acolher os nossos filhos de verdade, a gente está se acolhendo. A gente está acolhendo a nossa É isso, criança, né? Então, quando eu consigo olhar para o meu filho de 11 anos, lembrar que eu tive 11 anos e que o que eu mais queria quando eu tinha 11 anos é que minha mãe me ouvisse. E você para e ouve seu filho, é como se dissesse, Beneditinha, eu tô te ouvindo agora. Né? Agora você pode é falar com verdade, 11 isso anos. é Então, você maravilhoso. vai se É, curando. E assim, o colo que você não teve, você dá. Você cura o colo que faltou em você, né? A escuta que você não teve, você dá, você cura aquela escuta que faltou em você. Esse encorajamento de dizer, você não faz isso porque você é ruim, você faz isso porque você é criança, você tá aprendendo, tá tudo bem. Você vai curando aquelas palavras que você ouvia que você era ruim, que você não, você não era, você era criança. Então, quando as pessoas me dizem assim, ah, eu apanhei porque eu merecia apanhar, eu sempre digo, você não merecia apanhar, você era uma criança. Nem adulto merece apanhar, imagina uma criança que não sabe, que está aprendendo. Então, é lindo esse caminho que você está fazendo, porque é isso, você vai se curando. A sua avó não sabia o que é, estava fazendo, seus pais não sabiam o que estavam fazendo, mas agora você sabe, então você pode assumir essa responsabilidade de se curar, né? De acolher a Beneditinha que não teve colo lá atrás é e dar verdade, colo para ela pela Ana, dar colo para ela pelo Anthony, né? E conseguir é trazer todo verdade, esse amor para você mesma, né? é Teve uma vez verdade. que a Martina tava gritando muito, 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 que ela tava com muita raiva de não ir na casa da avó, que as primas foram e tal. Ela começou a gritar, e naquele dia eu tinha acabado de ler sobre isso. E aí eu abracei ela e falei, Mar, grita tudo que você tem vontade. Grita tudo que eu nunca pude gritar por não poder ir na casa das amigas. Grita, filha, grita por mim. E foi tão rápido. Ela gritou, sei lá, acho que 5 segundos e passou. E aí eu olhei e falei, ah, nossa, como que passou tão rápido assim? A minha vida toda eu ficava tentando fazer você parar de gritar e não conseguia. Só de você ter permissão de gritar, ela gritou com tanta força. E pra mim aquilo foi tão libertador. Então, acho que eu, né, me autorregulei, ela se autorregulou junto. E, ok, tá tudo bem. E aí aquilo pra mim foi tão gostoso, tipo, ai, como eu queria ter gritado isso daquela vez, sabe? Então é libertador mesmo, assim, é uma cura muito bonita. É, é Ai, verdade, Benedita, obrigada, viu, libertador. pela coragem, pelo seu esforço. Ai, obrigada a você, viu, uma querida. Deus te Imagina. abençoe muito, muito, muito. Seu trabalho é maravilhoso. Ai, Maravilhoso obrigada. seu trabalho. Só o pouco que eu acompanho no Instagram, eu vejo uma luz maravilhosa, um entendimento pleno. É Deus purinho na sua vida, Ai, como se diz aqui no obrigada. Nordeste. Aqui no Nordeste, Deus purinho. É Deus purinho na sua vida, no seu coração, na sua mente. É maravilhoso, maravilhoso. Você Obrigada, tem trazido Benedita. bênçãos. Quando a gente conhece pessoas que só acrescentam na nossa vida, não, não, não precisamos mais de nada, só de conhecimento para evoluir, para criar asas e voar. Só de conhecimento. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E Deus parabéns pelo seu abençoe. sucesso. Amém. Tchau. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Gente, Até. lindo. Ai, que amor, né? Nossa, eu fico muito, muito, muito emocionada de ver pessoas levando para a prática, né? Porque a teoria, ela é linda,
Mas é muito lindo ver tudo isso indo para a prática. Benedita, obrigada. Obrigada mesmo pela sua coragem de se expor aqui, por todo o seu carinho e por você se esforçar nesse caminho. Porque eu acho que enquanto a gente está remando sozinho contra a maré, é muito difícil. Mas quando outras pessoas têm. Quando a gente vê que faz eco, né? A nossa crença, nosso propósito, nossa busca faz eco em outros lugares, a gente se sente mais forte para continuar. Então, tudo isso que a Benedita traz de experiência dela me fortalece para eu continuar. Né? Fortalece a cada um que está aqui ouvindo e sentindo que é desafiante. Mas, gente, tem gente lutando ali, tem gente lutando ali, então vamos continuar lutando pela nossa cura, cura da nossa criança interior, pela nossa educação realmente mais respeitosa e consciente para esse refazer de nossas crenças da infância e tudo mais. Gente, obrigada mesmo por vocês toparem ir junto nessa busca. E seguimos juntas, então, já são 11 horas. Amanhã, às 10, tem estudo do livro. Venham, quarta-feira, às 10, estudo do livro. E o livro é Por que o Amor é Importante, que a gente está estudando agora. Esse aqui. Estou quase acabando, né? Mas venham, mesmo que você não tenha assistido as primeiras aulas, venham. Tem todas as aulas no meu YouTube, quem quiser também, a Sônia Andrade Oficial. Tá lá numa playlist, tudo organizadinho. Se não, tem aqui no Instagram também. Mas o mais importante é que vocês realmente não desistam, tá, gente? Se esforcem, venham. Tem estudo aqui, tem consultoria ao vivo, tem Reels, tem... Eu faço coisa todos os dias para dar bastante inspiração aí para vocês não desistirem, tá bom? Ah lá, a Deisiane dando parabéns também para Benedita. Ai, amei conhecer você, Benedita, muito lindo. Gente, beijos. Contem comigo, me escrevam no direct, me perguntem, coloquem perguntas na caixinha. Eu vou fazer de tudo para responder. Nem sempre eu consigo responder todas, vem bastante coisa. Tem dias que eu tô imersa com as crianças, passa a caixinha, eu não respondi todas ainda. Mas eu tô sempre abrindo novas, pergunta de novo. Não é porque eu não quis responder, tá? Tem algumas, às vezes, que são muito particulares, que eu respondo no particular, não respondo lá no público. Mas escrevam, tá? Beijos, até mais. Amei a nossa consultoria de hoje.